Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é Lenise, no nosso podcast da Educação Física. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma amiga minha de infância, vamos dizer, da infância dela, né? Porque eu vi ela nascer, e quando ela nasceu eu já era, né, uma senhora não, mas ela já era moça. E a Duda é a Maria Eduarda Nunes Garcia, mais conhecida como Duda, né? E ela é profissional de educação física, licenciada em educação física. E nós vamos conversar com a Duda um pouquinho, né? Depois eu vou pedir para ela se apresentar, mas nós vamos conversar com ela um pouquinho sobre a experiência dela, a experiência da Duda na educação física. A gente não diz na sala de aula, né, na rua, mas é sala de aula também, porque é todo mundo, né, da pedagogia, todo licenciado trabalha um pouco em sala de aula também. Então, vamos conversar um pouquinho hoje. Boa noite, Maria Eduarda, seja bem-vinda. E te apresenta um pouquinho, fala aí para nós. Boa noite, pessoal. É uma grande alegria para mim estar aqui com vocês, né? A convite da Lenise aí. Como ela bem disse, nós nos conhecemos há bastante tempo, desde que eu me entendo por gente, literalmente falando. Nossas famílias são muito amigas. E cá estamos, né, nesse trabalho aí, bem interessante acerca da nossa profissão, uma profissão bem bacana, a educação física. Eu sou formada desde 2016, né? 2016 foi meu ano aí de conclusão da graduação, sou licenciada, né? Acabei não fazendo bacharelado, né? Não é nada que eu não posso dizer assim que eu não vá fazer, né? Eu gosto bastante da área do bacharelado também, mas eu me identifiquei super com a pedagogia ali, com a licenciatura, enfim, e me formei em 2016. Depois disso eu fiz uma pós-graduação em psicomotricidade e desde então eu leciono, assim. 2017, que foi o ano, né, seguinte da minha formação ali, eu comecei a dar aula e estamos aí já, né? Quase 10 anos aí do chão da quadra que a gente fala, né? Porque não é somente a sala de aula, mas a quadra também, a nossa sala de aula. No chão da quadra, no chão, na grama, na brita. Onde for, né? na areia. Aonde for. Onde tiver No um meu espaço, caso, na lá. água. É isso aí, também. onde tiver, estamos lá. Duda, então tu saiu da graduação, há quase 10 anos aí, né? E logo em seguida tu já começou, ou tu já no estágio, tu já tinha te identificado? Conta um pouquinho pra gente, assim, não, eu gostei, porque a licenciatura tem os estágios, né? E ali a gente tem os primeiros contatos já com a escola, né? Com as crianças. E tu fez o estágio e tu já começou a trabalhar, né? Porque isso acontece bastante na educação física, não é só o estágio que dá a experiência para a gente, tem muito aluno que já começa a trabalhar como estagiário, mas aí estagiário remunerado, não só o estágio obrigatório, né? E conta para a gente, assim, na tua graduação, o que te despertou também, assim, pela licenciatura? Então, eu sempre fui muito do esporte, né? Inicialmente, assim, eu sempre gostei muito de esporte, Sei. futebol, enfim. Né? Inclusive, nós sempre temos um Não é Grenal aí muito no nosso boa. meio. Assim, não tem um bom gosto, isso eu posso dizer, né? Porque gremista, gente, não tem bom gosto. Então, E com o pai colorado, tá? Isso aí Exatamente. é o desgosto do Duda, eu sei. É o paradoxo da família. O pai colorado E eu, bom, vou fazer educação física porque é o meu mundo, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu fui, então, em 2014, foi o ano que eu comecei, que eu ingressei na licenciatura. E como a Lenise bem falou ali, questão dos estágios, né? A gente faz os estágios em todas as áreas ali, né, da escola, né? Fizemos educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação especial também. Foram os 4 estágios que eu fiz na faculdade. E ali dentro eu já gostei muito da educação infantil. Eu tive, assim, aquela
paixão, assim, amor à primeira vista mesmo, porque, cara, aquelas crianças ali, a parte lúdica da história, né? A gente entrar ali com as brincadeiras, o circuito, fazer ele se desenvolver, a parte motora, enfim, isso, cara, isso aqui é A muito legal. entrega Assim, das os crianças primeiros também, né? passos ali deles, né? A entrega É, deles, enfim. É isso aqui mesmo, gostei rende bastante. boas risadas. Sim, sim, querendo ou não, é bem, bem bacana, assim. Então, dali para frente, apesar de ter visto ensino médio, educação especial, que também é bem bacana, né? Mas eu me identifiquei com os pequenos. Já no estágio ali, obrigatório, né, da faculdade, me identifiquei super com os pequenos, enfim. Eu também sou musicista, daí eu acabei incluindo também a música nos meus estágios, levava violão, instrumento, fazia aula de dança com eles, enfim, até, inclusive, meu TCC foi baseado em música também, a música na educação física. Já uni Ah, que todas as minhas legal. paixões ali no negócio e Tudo. só foi, assim, as coisas começaram a se encaixar da melhor maneira. Então, assim, o que eu quis dizer é que eu sempre tentei colocar as minhas emoções, a minha vida dentro da profissão e deu super certo. Né? Tanto que em 2017, né, eu acabei sendo contratada por uma escola particular aqui da minha cidade, Araranguá. Eu sou daqui de Araranguá. E essa escola particular me deu a oportunidade aí de iniciar os trabalhos. E eu assumi as turmas de maternal, jardim, o pré-escolar. Eu fui até o terceiro ano do fundamental. Eu dava aula de educação física para todos esses níveis. Então foi bacana, mas foi muito desafiador para mim, porque eu já peguei vários Sim. níveis, né? Desde maternalzinho ali, 2 aninhos, as crianças começando a caminhar até o terceiro ano do fundamental, assim, eram planejamentos totalmente diferentes, assim. Algo que Tu era a me... única professora da escola, então, porque. Praticamente, né? Tinha um outro professor que dava ali para de quarto ano para até o ensino médio, e eu Até fiquei com ali, essas mas. turmas aí para todas para mim, assim, foi bem desafiador. Eu lembro assim que eu me assustei muito, né? Assim, quando me chamaram e me fizeram essa proposta, eu disse, meu Deus, de maternal Já na terceiro ano, arrancada, né? Na de arrancada arrancada. já, com o diploma na mão quentinho. Tive que Uhum. ir para a O, escola já assim com essa o sem crepe bagagem nenhuma. ainda Ah, o crepe, colava, assim. o crepe tava, né? Tava nascendo ainda o meu crepe. E é isso aí, assim, foi muito bacana. E eu fui aprendendo com a prática, né? Os meus erros, os meus acertos. Ali eu fui vendo, aqui dá para fazer, aqui não dá, isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá, enfim. E a prática me impulsionou bastante, assim, claro que com a teoria da faculdade, né? Sim. Aprendi a fazer o planejamento, a gente aprende a ter uma ideia das atividades que a gente vai propor para os menores, para os maiores, enfim. E a E, prática Duda, me deixou. já que tu falou aí dessa parte aí do planejamento, né, que tu aprendeu na faculdade, tu disse, mas me Uhum. diz uma coisa, a escola, ela já tinha um ela tinha um planejamento, um currículo que tu tinha que seguir, ou assim, não, era por tua conta e risco as aulas de educação física, ou tu precisava seguir, a escola tinha o PPP dela, o planejamento, como é que era ali, né, nessa escola Assim, particular aí? a escola ela tem uma documentação ali, o PPP, eles até te apresentam para ter um norte, né? Para seguir mais ou menos como é que funciona ali. Mas a questão dos planejamentos era bem livre, assim. Era tranquilo, eu mesma montava, só que assim, eu lembro que tinha um acompanhamento pedagógico a cada 15 dias, eu sentava com a coordenação e ali eu mostrava os meus planejamentos, os que eu tinha feito já para a questão futura, né, as atividades que eu iria fazer com as crianças e aquelas que eu já tinha feito também. Ali eu trocava uma ideia com a coordenação e eu estava vendo que eu tô no caminho certo, é isso aqui mesmo, o pessoal, né, concordava, me dava o aval, tá tudo certo, então ali com todo esse acompanhamento da coordenação que muito me ajudou também, porque eu não tinha experiência, né, tinha Esse recém apoio, né? nada, né, e eu tinha esse apoio. Eu me baseava nos documentos da escola, porém com esse acompanhamento aí que foi fundamental. Foi. E qual era o teu. Isso nós estamos falando da particular ainda, que é a tua primeira experiência, né? Sim, sim. Vou perguntar e aí depois a gente já vai passar para a tua experiência na pública. Uhum. Qual era o teu envolvimento e como é que era o envolvimento e a parceria com
as professoras das outras, as professoras titulares das turmas, né, e outras professoras que pudessem ter, porque a escola particular geralmente tem uma professora de inglês também, né, uma que entra nas turmas. Me diz como é que era isso, essa parceria com ela, se vocês trocavam para tu basear tuas aulas nela, nas aulas que elas estavam dando, ou se não tinha, era A só gente sempre mudava. conversava assim, não na questão pedagógica, assim, a questão pedagógica era mais independente, assim, poucas coisas eu pedia alguma ajuda para elas, mas era algo mais independente, mas a gente sempre trocava ideia, algum aluno que tinha alguma certa dificuldade, eu apresentava para elas, enfim, a gente sempre estava caminhando junto nesse sentido, do desenvolvimento das crianças, mas como o pedagógico era um pouco assim, cada um na sua área, a gente ficava mais independente, mas eu sempre tinha, né, uma conversa bacana com as professoras titulares, né, ali com o infantil até o pré-escolar sempre tinha uma auxiliar de turma que me acompanhava nas aulas, então essa auxiliar ela servia de apoio tanto para mim e a professora titular, que ela sempre estava nas duas aulas, né, em ambas os espaços ali, tanto na questão dentro da sala quanto na quadra comigo, e todas as outras aulas especializadas também, inglês, artes, a auxiliar está sempre junto. E ela articulava, né, essa linguagem com a gente ali, entre uma prof e eu, no caso, que era prof de educação física. Aí as turmas de primeiro, segundo e terceiro, só eventualmente se tivesse um aluno especial, aí tinha a segunda professora que acompanhava o aluno especial. Que daí era como. Ela era essa linha de informações entre mim e a professora titular, né? Mas ela estava Sim. cuidando do aluno especial, se caso tivesse aluno especial, né? Porque daí no fundamental não tem auxiliar de turma. Mas assim, a gente sempre tinha uma conversa bacana, independente das questões pedagógicas, assim, sempre tinha uma linguagem legal. E falando ali dos pequenininhos, a escola era do 0 até a faculdade, né? Porque eles é a mesma escola, né? Então ela, tu como professora de educação física, acompanhava a rotina deles de papazinho, de dormir, de trocar fralda, como é que era isso? Ou isso era só com a professora auxiliar e com a professora titular? Então, lá nessa escola particular, as aulas de educação física, elas eram fragmentadas, assim, como se fosse com os maiores, era 40 minutos, né? Eu ficava aqueles 40 minutos com aquela turma, ia lá na sala, buscava a turma, levava eles para a quadra ou para o espaço destinado à aula, e depois dava os 40 minutos, eu levava eles novamente para a sala. Então, a escola particular, ela tinha essa dinâmica de aula, né? Eu não ficava o dia todo com eles, questão de fralda ali, de alimentação, tudo com a professora titular e com a auxiliar de turma. Eu só pegava eles naqueles 40 minutos ali e devolvia para a sala como qualquer outra turma, mesmo que seja os maiores, né? Nessa mesma dinâmica. Então, ali no ano da pandemia, entre 2019 e 2020, assim que começou a pandemia, eu conseguia conciliar o meu trabalho na particular e no CI do município. Eu trabalhava em 2 CIs e nesse ano eu dava aula também no CI para jardim, se eu não me engano, eu peguei jardim e os pré-escolar, né? Então, o pré-escolar do CI, eles eram os maiores ali da escola deles, né? Era um pouco mais tranquilo de lidar por serem os maiores. Só que o jardim, como eu já tinha essa experiência da particular, legal a questão pedagógica, tranquilo, conseguia lidar também. Só porque tem uma dinâmica diferente nos CIs, né, do município. A gente ficava com eles o dia todo, a mesma turma, acompanhando a rotina das crianças, enfim, toda a questão ali de alimentação, de hora do soninho, tudo era eu que estava ali junto com o auxiliar também de turma, né? Que os pequenos têm auxiliar de turma até o pré-2, né? Então eles tinham auxiliar ali e eu ficava ali com ela, que eu fazia o quê? Eu cobria a hora atividade da professora titular, né? Que tem a questão da hora atividade ali, né? Um dia por semana que elas ficam em função dos planejamentos delas, aí eu cobria a hora atividade delas. Aí isso era no CIs, no caso, né? Isso foi no ano da pandemia. Aí eu conseguia Até conciliar. quais as turmas que tu ficava daí? Aí eu ficava um dia no jardim, o outro no pré-1 e pré-2, mas eu acho que não lembro, era mais ou menos isso. Aí teve a pandemia, daí cancelaram todas as aulas, enfim, eu dei bastante aula online, fazia vídeos de brincadeiras,
foi uma outra experiência que eu tive, assim, bem interessante, né? Como que tu vai dar educação física online? Era muito doido, assim. Porque a questão pedagógica a gente ainda consegue, né? A professora acredita que ela vai lá, bota um quadro na parede, explica a questão ali do alfabeto, enfim, bem bacana, é bem visível, né? Mas a educação física, o que que eu ia fazer? Nunca tinha passado por isso na vida. A pandemia foi inédito para o mundo inteiro. E agora, como que eu vou inovar com a minha aula de educação física dando aula pelo celular? O que que eu fazia? Brincadeiras. Utilizei, no caso, o meu celular. Cara, vou fazer algumas brincadeiras aqui. Usava a sala de casa, botava ali garrafinha de água, tipo essa aqui, que eram os meus cones, né? O cone da escola era a minha garrafinha d'água. Ali eu dava o meu jeito, a gente tinha que fazer toda uma adaptação, né? E assim eu ia fazendo, né? Pequenos circuitos, algumas brincadeiras simples, para passar para os alunos, né? Então, Tu assim, fazia aulas gravadas e passava para eles, ou vocês entravam todo mundo assim? Não, Ai, tinha minha um turma sistema, toda, né? imagina. A gente tinha um sistema, uma plataforma online que a gente postava ali os vídeos e os pais dos Tá. alunos eles tinham acesso a esses vídeos e passava para as crianças, né? Isso na parte ali do municipal, né? Que daí tinha essa plataforma. E lá no particular a gente também tinha a questão dos vídeos que passava para os grupos de pais e assim sucessivamente. WhatsApp. Dando um jeito, sempre passando ali para as crianças poder ter acesso. Para ter acesso. Que bom que a pandemia foi numa época tecnológica, né? Para nós. Graças a Deus. Sim, porque o WhatsApp salvou Foi. os vídeos, as transmissões, né? Então envolveu muita gente, o pessoal conseguiu manter o seu trabalho, né? Porque a pandemia, apesar da gente estar em isolamento, a gente conseguiu, né? Ter um pouco assim de continuidade, dar um pouco de continuidade na nossa vida, né? A tecnologia não foi só um recurso, ela foi uma ferramenta importantíssima, né? Na questão ali Exatamente. do ensino, porque, como tu falou, isolamento, a gente não conseguia sair de casa, só que os alunos tinham acesso ali ao conhecimento, tanto que até hoje ainda existe o ensino híbrido, né? Que é a questão ali de algumas aulas online. Até hoje se faz essa cultura do ensino híbrido devido à pandemia, né? Que daí mistura ali o presencial com o online. E daí, em 2023, eu migrei integralmente para o ensino público, né? Eu saí do particular e fui para o município aqui de Araranguá. Eu trabalhava em dois CIs, na segunda e na quarta em um, na terça e na quinta e outra e sexta eu tinha minha hora de atividade. Era mais ou menos assim que funcionava, né? Professor de educação física pegava 20 horas ali. Naquele ano foi assim, né? 20 horas por CI e um dia de hora de atividade. Que a hora de atividade aqui, como é que ela funciona? Para todos os professores, inclusive os pedagogos aqui no município de Araranguá. Uma semana ela é cumprida home office, outra semana é cumprida na unidade, e uma outra semana, cerca de uma vez por mês, ou a cada 20 dias, 25 dias, tem um curso de formação. E assim nós fazíamos, né? Então, a semana home office, semana no CI e uma semana de formação. E essa formação aqui, ela era dividida naquela semana toda, tinha semana de formação. Na segunda-feira, professores de jardim. Na terça-feira, professores de maternal. Sim. Aí, na quinta-feira, professores de educação física e artes, né? Eles se juntavam educação física E e artes. é. E era um Tá. curso voltado só para nós, ali, assim, bem, bem interessante até, assim. E Achei presencial. presencial. Tem aqui um Que legal. polo aqui em Araranguá, né, que é a escola de formação, que todos os professores vão para lá no seu dia correspondente, Que né? bom, né? Bem legal, assim, bastante informação que vem, bastante conhecimento, Sim. enfim. Tinha curso que falava de educação especial, tinha curso que falava de jogos e brincadeiras, enfim. Bem, bem legal mesmo. E em 2023 foi assim, trabalhei como prof de educação física, a CT, né? Vale ressaltar que é contrato temporário. Chegava daí final. Aí no ano de 2023, a Secretaria de Educação me chamou para fazer um projeto de dança. Bem legal falar isso também. Que daí ano passado, Sim. 2024, eu não dei aula de educação física,
que eu fazia? Eu peguei alguns dos CIs aqui de Araranguá, não todos, incluí num projeto de dança, que esse projeto ele já existe, né? Só porque ele não era executado por professores de educação física. O que acontece? As crianças são ensaiadas ali ao longo do ano, e lá em meados de outubro tem um festival. Esse festival é feito aqui na cidade. Foi aquele que a Helena, minha sobrinha, foi aluna da Duda. Isso mesmo, foi o que a Helena participou. A Helena estudava em um dos CIs aqui, né, de Araranguá, e eu ensaiei a turminha da Helena também. Então era só pré-2, a galerinha do pré-2, 6 anos, ali 5 para 6 anos, bora ensaiar. Tinha todo um cronograma, né, eu ia em vários CIs, e eu montei as coreografias, escolhi as músicas, conversei com as coordenadoras, tudo certo, articulei todo o cronograma, sempre conversando, né, com o pessoal da Secretaria de Educação, para que no final do ano esse festival acontecesse. Então foram 10, mais ou menos, 10, a importância 15 coreografias. Da aula de metodologia da dança, né? Exatamente, lá na graduação. Vai aparecer uma oportunidade. Exatamente. Vamos buscar. Vale ressaltar para os acadêmicos aí, ó, que dentro da educação física existem uma gama de possibilidades, né? Aí esse ano eu fui para outros ares, né? Daí eu acabei fazendo a pedagogia, também a faculdade de pedagogia. Ah, sim, tu fez pedagogia também, que bom, que legal. Pedagogia para dar mais uma, né? Aumentar abrir os horizontes. Né? Isso, aumentar as possibilidades. E também uma pós em administração escolar, já visando a gestão. Né? Não quero ir para a sala de aula, quero algo mais voltado para a gestão escolar. E fazendo algumas provas aí, consegui, então, um trabalho ali no município de Maracajá, que é um município vizinho nosso aqui. Deu trabalho na gestão também, na gestão pedagógica, numa escola do município lá. Hoje tu saiu da sala de aula, então. Exatamente. Então, assim, eu não quis fazer Saiu da quadra, brita. Né? Saí da brita e fui para uma mesinha com computador. Tá bem legal, porque daí eu ajudo também o pessoal da educação física lá. Né? Tem 3 professores de educação física na nossa escola, então eu tô sempre trocando ideia com elas. E lá, lá tem um projeto integral também, que é no contraturno. Tem teatro, tem dança, tem música, tem um monte de coisa também que eu gosto bastante. Como eu falei no início, a gente coloca a nossa vida, né, as nossas paixões dentro da profissão e tá tudo certo, assim, acredito que os caminhos estão só se encaixando cada vez mais. Eu sou suspeita em falar em gestão, tu sabe, né? Porque eu trabalho e hoje também faço trabalho com gestão, sou especialista em gestão do esporte, então, assim, a gestão, eu coordeno projetos também, né? Então, assim, gestão abre a gente, assim, ensina a gente como lidar, a entender muito bem, então, assim, e é perrengue, né? É puxado. Sim, é puxado, é uma experiência muito diferente, né? Quanto a professora é uma coisa, a gestão, ela já são outros horizontes, né? São outros desafios. Quando tu é professor, e é outra coisa que o profissional de educação física também, que o bacharel, o licenciado, ele tem que ter em mente que ele vai passar por isso. Pode ser. É possível, pode ser que ele queira ficar só na sala de aula, mas pode ser que não. Pega uma coordenadoria, né, de uma escola, uma supervisão, né? Já começa quando começa a chegar os estagiários, aí já supervisiona, e aí a direção, e aí tudo isso é gestão, né? Então, a gente não pode ficar no mundo da gente só, né? Não pode ficar só ali, não, vou dar aula a minha vida inteira. Pode ser que surja uma oportunidade e que tu, né, precise abraçar, e vai ser bom para a tua carreira, vai ser bom para aprender, porque quem está na gestão lida com o professor, lida com os alunos, né? Lida com os pais, lida com os outros colegas, com todo mundo. Então, quem está na gestão sabe de tudo, lida com a secretaria, né? Porque quando tu é professor, né? Tu vai na secretaria ali só quando tu precisa assinar alguma coisa, né? Daí depois não. Se não, e hoje em dia que é online, faz tudo online.
as preocupações elas aumentam um pouquinho, digamos assim, sabe? Quando tu é professora, tu se preocupa com as turmas que tu leciona. Na Sim. gestão já é um olhar um pouco mais abrangente, né? Como tu Mais falou, a gente tá global. sempre articulando com professores, alunos, pais, enfim. E é uma experiência fantástica, sabe? Assim, para mim, assim, tem sido bem legal, porque eu tenho aprendido muito com as minhas colegas que já têm mais experiência também, enfim. A gente vai trocando informações, a parte tecnológica que elas não sabem muito, eu vou lá e ajudo elas. Enfim, é muito legal assim, tu te sentir útil, né? Tu vê que tu está ajudando ali o pedagógico do corpo docente ali, é muito, muito legal mesmo, assim. Tem sido bacana. E o município de Maracajá, para quem não conhece, Maracajá fica bem pertinho de Araranguá, é um município, é uma cidade satélite. Praticamente é um município pequenininho, pequeno, mas muito agradável, assim. Tem uma gasolina barata, a gente sempre passa daqui para lá, para em Maracajá para abastecer, né? E quantas escolas tem, se é que tu sabe, né? Dizer no município de Maracajá, só para o pessoal ter uma ideia, né? O pessoal aqui de Florianópolis passa numa esquina, tem uma escola para eles escolher. Né? E Araranguá eu não faço ideia quantas tem, mas é um pouco mais do que no Maracajá, com certeza. E né, se tu sabe quantas escolas, e se o currículo da escola, o PPP da escola, do município de Maracajá é semelhante ao de Araranguá? Então, Maracajá tem um CI apenas, somente uma CI, e as escolas de ensino fundamental tem, se eu não me engano, são 5 escolas. Realmente é uma cidade muito pequena, né? Para quem está em Florianópolis é uma realidade totalmente diferente, né? E Maracajá segue a proposta curricular do estado de Santa Catarina e Araranguá 5 escolas também. Da prefeitura, municipais, né? Sim, tem estadual só. Uma estadual só. Uma estadual, 5 do município e um CI, né? Que daí atende as crianças de educação infantil. Na escola que eu estou, ela começa no infantil 4, que é o pré-1, crianças de 4 anos, até o 2º ano do fundamental. É uma escola pequena. Tem cerca de 4 turmas cada nível, 2 pela manhã e 2 à tarde. Então é uma escola bem pequena, bem tranquila. E além disso, nós temos também um projeto, né, do integral, onde as crianças passam o dia na escola. E esse projeto, ele atende as crianças do contraturno, né? Estudou de manhã, vai para o projeto à tarde e vice-versa. E nesse projeto tem artesanato, teatro, dança, música, tem inteligência emocional, pequenos cientistas, tem aula de reforço também, enfim. É bem bacana esse projeto que nós temos lá. E a nossa escola é a única escola, né, que recebeu esse projeto no município de Maracajá. Então, é tudo muito novo para todo mundo, né? Para mim e para o pessoal todo, assim, para as professoras. Nós estamos aprendendo juntos, nós estamos caminhando, construindo esse caminho juntos. Então, é o primeiro ano de projeto e tem sido uma experiência bem legal, assim, de atender o projeto e atender a escola também. É importante dizer isso, porque a hora que acaba aquele período de creche, né, não é mais integral, né? Então, nas outras, geralmente tem que optar pelo turno. A partir do jardim, é isso? Não. E até o 2º ano, nós temos na escola, só que o integral é até o 1º só. No 2º ano não tem o integral. Não tem o integral. Só vão no turno de idade. Só no Tá. E aí tem esse normal. contraturno. Até o 1º, daí é o projeto. Tá, isso na tua escola, né? Mas na escola, lá em Araranguá e nas outras escolas, no município, né? As creches, elas são até os 3, é isso, né? E a partir dos 4 anos é que começa a ser meio turno? Isso, como é que funciona? Em Araranguá é assim, acredito que no Maracajá também. Até o jardim, eles ficam o dia todo na escola. E a partir do pré-1, que já é 4 anos, eles vão é o pré-parcial, já começa a ser somente pela manhã ou à tarde. Boa tarde. Dentro do CI, no caso. O CI vai até o pré-2.
Aí depois aí vai para a escola de ensino fundamental. É bem interessante a gente entender, né, um pouco disso, assim, de como funciona a escola, tudo. Então, assim, são 2 municípios bem próximos, né? Sim. Municípios pequenos, apesar de Maracajá ser bem menor, mas já tem uma diferença no estilo pedagógico do município, né? De como a Secretaria da Educação do município entende a educação. Sim, sim. Né? Tem toda uma diferença, né? Tanto que essa escola de Maracajá começa ali, como eu falei, no infantil 4 até o 2º ano. Aqui em Araranguá é diferente, né, a divisão, né? São os CIs até o pré-escolar e as demais escolas começam do 1º ano. Algumas têm pré também, nem todas, mas a maioria de 1º a 9º e ponto final. Lá já mistura de educação infantil com fundamental. Então, a primeira coisa que eu vi de diferente em relação a esses 2 municípios aqui foi isso. Duda, faz então aquela comparação entre o público e o particular, porque foram as tuas 2 primeiras experiências e tu teve uma experiência concomitante nas 2, né? Então tu dava aula no município e dava aula particular. No particular, assim, na mesma semana, né? Na mesma época. Sim. Vale ressaltar que eu trabalhei em outras escolas particulares também, né? Não apenas essa que eu citei, o Colégio Futurão aqui de Araranguá, eu trabalhei em outras. Trabalhei também com musicalização e educação física, enfim, fiz já de tudo um pouco. E, assim, primeira diferença é essa questão da fragmentação da aula, né? A particular a gente tem 40 minutos, 45 minutos por turma, assim como é nos maiores ali, né? Aquela aula fragmentada, 45 minutos ali, 40 minutos. E no município eu ficava o dia todo com a mesma turma. Né? No caso ali, como os prés aqui em Araranguá, eles são um de manhã e um à tarde, eu ficava naquela sala o dia todo. De manhã recebia uma turma e à tarde recebia outra turma. Mas só ficava só ali, aquele meio-dia era direcionado ao pré-1 ou ao pré-2. Não tinha essa de ser fragmentado. Então, no município tem essa questão. Além disso, eu no município eu acompanhava a rotina das crianças, né? Levava para comer, enfim, tem toda essa questão. Lá no particular eu não tinha nada disso. Quem fazia toda essa rotina, quem faz até hoje essa rotina é a professora titular, né? A questão do alimento, do soninho, que fica, né? Eu só trocar pegava fralda, tudo. fralda, enfim, tudo com elas. Eu ficava só aqueles 40 minutos no particular e lá no município eu ficava com eles ali o tempo todo, o dia todo. Então, o município eu dava as minhas aulas direcionadas, só que tinha um momento que eu deixava mais livre, momento que eles tinham que comer, então a minha aula talvez não podia ser tão longa. Enfim, a rotina era mais quebrada por causa disso, né? A aula em si, né? Propriamente dita. Lá no particular, não, era mais tranquilo porque eu tinha todo aquele tempo ali, aquele tempo era só meu. Né? Sim. Então tinha mais essa questão assim a aula parece que rendia mais porque era aquele tempo ali. Agora no município eu tinha que ver bem certinho ali o momento que eu precisava um pouquinho mais. Mas até tal hora ali as crianças daqui a pouco já vão ter que se arrumar para ir embora. Que o pai vem buscar mais cedo, então tudo isso atrapalhava um pouco assim a dinâmica. Mas a gente sempre dava um jeito, sempre conseguia, né? Era uma questão assim de diferente em relação ao ensino particular, né? Porque a rotina da criança é o principal, né? Com certeza. Não podia quebrar a rotina da criança por conta de uma aula. Exatamente. É a hora do almoço, é a hora do almoço. E os prés ali, por ser parcial, então era só aquele período ali, só de manhã aquela turma. Eu tinha que tentar aproveitar o máximo possível. Até um certo horário eles estavam chegando, depois eu tinha que tomar café, depois eu tinha que almoçar, e o almoço deles o almoço de manhã e a janta era tarde, era no meio, assim, né, do período. Então, meu Deus não do é céu. almoço meio-dia, né? Não é meio-dia, 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, já estão todo mundo indo. Os almoços do CI é assim. Então, tinha essa questão de priorizar a rotina. Só que eu dava as minhas aulas ali, né, tentava fazer, tipo, de certo horário a tal horário, focava na aula. Depois, opa, pessoal, agora tem que arrumar todo mundo, levar todo mundo no banheiro,
toda aquela situação, né? E lavar as mãozinhas das crianças para poder levar para o refeitório para comer, enfim. Então, era tudo muito articulado, tudo muito bem articulado, né? Para conciliar a rotina com o meu pedagógico, digamos assim, né? E lá no particular o tempo era só meu. Primeira coisa que eu vi né, que a gente pode fazer esse comparativo, rotina. Primeira coisa que a gente vê totalmente diferente. E criança é criança em todo lugar, né? O planejamento que eu usava era o mesmo, né? As faixas etárias eram semelhantes, então eu conseguia abarcar ali ambos os públicos, né? Sim. E seguia, sim, 100% ali meu planejamento tranquilo, ali tanto com o pessoal do CIS quanto o pessoal do particular. A questão da auxiliar de turma tem nos dois, né? O infantil lá do particular tem auxiliar de turma e lá no público também tem auxiliar de turma que me orientava, que fazia essa articulação também com a professora titular, né? Essa comunicação, precisava de alguma coisa, questão de aluno indisciplinado, que sempre, né, normal, acontece. No particular e no... Então, criança é criança em qualquer lugar, né? Então, a auxiliar, ela tinha esse conhecimento, né? Daquele aluno que participa, daquele aluno mais introspectivo, daquele aluno que participa melhor, que faz, que tem desenvoltura, aquele que tem alguma dificuldade. Então, a auxiliar, ela sabia de tudo, tanto lá com a outra prof, quanto comigo. Então, isso aí sempre ajudou bastante, né? Tanto em um como em outro também. Dá pra gente fazer esse comparativo. Aí, lá no particular, eu fazia também o acompanhamento pedagógico sempre, né, ali. Sim. E no município, eu, claro, tinha que entregar o planejamento, tinha a questão de um sistema, que daí eu tinha que postar em sistema, tinha que estar sempre ali alimentando o sistema com planejamento, com relatórios, com pareceres descritivos. Isso que eu ia te perguntar, a questão de avaliação das crianças, como é que era? Assim? A avaliação, a gente faz parecer descritivo, né? Fazia um pequeno texto ali de cada aluno, né? Explicando como é que, se tem alguma dificuldade, se não tem. Então, o que acontecia? Eu usava ali o mesmo texto da professora titular, ela fazia todo um texto grandão ali, e eu escrevia embaixo, educação física, 2 pontos. O aluno, fulano de tal, tem dificuldade nisso, naquilo, ou consegue adaptar-se às rotinas, assim. Eu fazia bastante circuito, é bem bom frisar isso. Circuito motor é uma excelente ferramenta para desenvolver ali a parte motora das crianças, as habilidades motoras, que é saltar, correr em zigue-zague, fazer rolamento, enfim, isso é bem interessante e eles gostam pra caramba. Então, por isso que eu sou apaixonado pela educação infantil, porque eles aprendem brincando. E como que tu fazia as avaliações das tuas aulas, assim, para tu chegar nesse final de semestre, de bimestre, eu não sei como é que era, que tem, cada escola tem uma diferente, é trimestre, é bimestre, né? Tem escola ultimamente que é semestre agora. Como que tu fazia? Tu registrava, tu chegava em casa, notava? Essa tua mente, que eu sei que essa tua mente guarda tudo, né? Há muito tempo aí, que a gente sabe então, que não precisa de muita coisa. Sempre bom escrever, né? Escrever, quem anota não esquece. Então, aquele grupo no WhatsApp que a gente tá sozinha, sabe? Aquele grupo. Aquele nosso lá, grupo. Vai lá e faz as anotações de tudo que aconteceu na aula naquele dia, ou grava um pequeno áudio, bate algumas fotos, faz alguns registros para sempre ter aquela lembrança no dia do... Opa, vamos ver o que deu aqui com o planejamento, se deu certo, se não deu. Aí, quando for para lançar no sistema, já tá tudo ali, né? Já tá tudo registrado, sempre escrevendo, às vezes no arquivo de Word, no próprio grupo do WhatsApp, enfim. Sempre registrando para manter aí as informações sempre intactas. E isso é bom, né? É importante tu ter essa tua anotação de como é. E a gente conhece isso principalmente no início, né? Que tu não conhece todas as crianças, que tu não sabe, né? Ainda não decorou nome. Depois tu já sabe quem que vai participar de tal brincadeira, o que tu precisa, né? Tem alguns alunos que são bem introspectivos, assim, principalmente criança pequena, né? Diz que não quer, não tem jeito, a gente tem que respeitar,
outro dia vai lá, tenta de novo, enfim, já tive vários alunos que no início não queriam fazer atividade, queriam ficar sentadinho. Quando a criança é pequena já chora, porque daí já quebra a rotina deles, enfim. Mas depois, assim, com bastante paciência, tem que saber lidar com cada um, tem que ser firme, mas ao mesmo tempo tem que ter aquele gesto materno, aquela coisa amorosa, porque educação infantil é assim, tem que ter o equilíbrio, né? Como se fosse mãe mesmo, os alunos. A gente é um pouco mãe, um pouco enfermeira, um pouco psicóloga, um pouco de tudo, né? Um pouco tia, um pouco vó. Exatamente, né? Dar o colinho, tiver que chamar atenção, sempre pro bem deles, né? E aí, aos poucos, é conhecendo os alunos, conhecendo os nomes, né? A gente recebe ali a lista, né? Faz chamada, vê quem não vê. Inclusive, a lista de presença ali, a gente sempre tinha que colocar no sistema, né? A gente tem que ter esse controle também. Às vezes o controle era feito manual, depois passava para o sistema, ou escrevia o nome dos alunos naquele grupinho do WhatsApp ali. Quem vê, fulaninho, depois jogava depois que decorou o nomezinho, tu já... Decorou, já olha. Ó, fulaninho não veio, só bota a falta pros dois lá e o resto tudo só certo. Bota quem não veio. Chegou no final, só bota quem não veio, porque isso, é mais fácil. Já troca. Isso isso aí. Então, assim, uma última pergunta, porque chegou a pizza. Não é por isso, é porque senão eu vou tomar teu tempo, tu vai demorar, vai dormir tarde, amanhã tem que trabalhar. Amanhã é dia útil. Quem ganhou mais teu coração? A escola particular ou a escola municipal? Pergunta difícil, hein? É difícil, é. Eu sei que as crianças não importa, não é em relação às crianças essa pergunta, né? Porque as crianças, elas, qualquer uma ganha o coração da gente. Todas as crianças são crianças, né? E a aula de educação física é a melhor de todas, sempre. Então, a gente sai na frente já, né? Essa vantagem a gente tem. Temos. Mas, assim, como para trabalhar, eu sei que em particular foi teu primeiro, mas depois, como tu estava junto ali nas duas, qual foi, assim, disse, não, o sistema, né, ganhou meu coração nesse sentido, assim, o que tu gostaria? É legal, assim, ambas as experiências foram muito relevantes para mim, assim, eu tenho a agradecer tanto a escola particular quanto a escola pública por tudo que eu vivi, né, em todos os sentidos, assim, como tu falou, não só as crianças, porque a criança ganha o coração da gente sempre, mas ali, em termos de colegas de trabalho, gestão, enfim, todas as duas, assim, eu posso dizer que eu sou grata pelas duas experiências, assim, porque eu fui muito bem recebida na escola particular. Contratou uma professora sem experiência, recém-formada, me deu esse voto de confiança, eu não posso nunca deixar de reconhecer isso. E na escola pública eu pude ter um pouco mais de experiência também, né, que eu já tinha adquirido na particular, eu pude desenvolver melhor, conhecer mais pessoas, porque a gente sempre nunca trabalha num só, a gente sempre trabalha no mínimo em 2 CIs, sempre está articulando com pessoas diferentes, enfim. E é tudo isso, assim, eu posso... Ambas ganharam meu coração, assim. A educação física ganhou teu coração, então não tem o que... não importa eu posso se dizer que o ensino infantil ganhou meu coração. Ensino infantil. Educação física escolar, no ensino infantil. No ensino infantil, aquele fragmento da escolar. Os pequenos ali do ensino infantil. Então, assim, muito bom. Muito legal conversar contigo, Duda. Depois, agora que está acabando o semestre, porque eu consegui perceber nas tuas falas, tudo, muito do que foi conversado ao longo do semestre nas nossas aulas. Que bom. Né? Isso é importante, né? A gente teve relatos, a nossa professora, né, a professora Pamela, ela já deu, né, aula na educação infantil, então ela conhece, ela passou a experiência dela para a gente, e tiveram outras professoras lá também, com relatos, e tenho certeza que o teu relato vai colaborar muito também para essa nossa reta final aí de disciplina, final de semestre, né? E foi lindo.
Vou te perguntar antes, né? Se tu quiser falar, fica à vontade, se não. Porque já que eu já abusei de ti bastante, já usei da tua boa vontade, mais um pouquinho, eu quero te perguntar sobre, né? Sobre o teu diagnóstico que tu teve recentemente. Se tu pode contar um pouquinho pra gente o que isso abriu para ti. Diagnóstico de autismo? Que deu uma Isso, sim. isso, maravilhosa. Então, além de tudo, eu descobri recentemente, ano passado já, que eu sou autista, né? E isso para mim foi muito legal, porque respondeu muitas perguntas que eu tinha acerca de mim mesma, assim, algumas questões que eu me via como diferente dos outros, assim. Diferente dos outros em que sentido? Eu tinha meu próprio mundo, às vezes eu ficava imaginando coisas, pensava demais, tal comida eu não gosto, tal comida eu não gosto, e ai que barulho, e ai que luz, e digo, meu Deus, será que eu sou tão chata assim? Meu Deus, eu não gosto de barulho, eu não gosto dessas luzes, e ai, o que tá acontecendo comigo, meu Deus? E muitos, assim, questão da interação social, eu interajo legal, mas depois eu canso demais, assim. Cansa. Mentalmente falando, assim, e é todo dia, não é uma coisa, não é de vez em quando. Uhum. As pessoas falam erroneamente como, isso aí todo mundo tem. Não, não é que todo mundo tem. Uma coisa é tu cansar de um dia que tu teve, uma coisa é ser trabalhou o final de outra semana todo, no é... final da semana tá cansado, não consegue ouvir voz da criança. Outra coisa é todo dia tu ter uma exaustão mental. Então, como eu trabalho com crianças, trabalhava até então com crianças, era muito barulho. Então, eu chegava em casa, todos os dias precisava deitar no silêncio, e aquilo me esgotava demais. Além do barulho das crianças, a interação com os colegas de trabalho, enfim, com pais. Estava sempre ali conversando. É muito bom conversar, mas chega uma hora que a gente cansa mentalmente falando. Então, eu tinha algumas questões assim que eu me perguntava: o que está acontecendo? E dentro da minha terapia, ali com a psicóloga, nós conversamos e eu decidi, vamos fazer uns testes, vamos fazer uns testes. Aí ali ela aplicou alguns testes e foi, então, fechado o meu laudo como diagnóstico ali de autista, com altas habilidades também, como eu falei que eu sou eu já sabia. Eu tenho facilidade com instrumento musical, toco 10 instrumentos, graças a Deus. Autodidata, esse dom isso. E vale ressaltar também que lá na formatura eu recebi uma medalha do presidente do CREF, né, do então presidente do CREF daquele ano, e como melhor aluna da sala, assim, como melhor média acadêmica. Média acadêmica. Isso, então, assim, sim, legal, assim, ó, claro que cada autista é um autista, a gente não pode generalizar. Autista é um ser humano, então todo ser humano é diferente um do outro. Do outro. E eu, graças a Deus, tive essa tina, assim, para aprender rápido as coisas, né? Para ter bastante facilidade no conhecimento, enfim. Porque nem todo autista tem altas habilidades, né? Sim. Não é uma coisa do autista. E a gente sabia, né? Para nós, quando tu era criança, né? Para a família, para amigos, todo mundo sempre ficava em volta de ti, porque a Duda sabia, falava e conhecia de futebol e sabia os times de futebol tudo, né? E pequena e gostava. Então, assim, a Duda é superdotada, é tudo que falava, né? É superdotada, aquela coisa assim, né? Então, sim, altas habilidades está aí, né? E um autismo que tu teve que lidar durante grande parte da tua vida adulta e toda parte da tua infância, né? E aí tu né, agora te reconhecendo, tu consegue entender, consegue lidar, consegue trabalhar melhor, né, tu, né, e respirar melhor, tenho certeza que sim. Sim, com certeza. A gente se conhecer é muito bom, né? A gente conhecer o outro é fácil, mas conhecer a gente mesmo já é um desafio um pouco maior. Difícil. Quando a gente tem que olhar assim, ter um olhar para ti mesmo, é desafiador, mas para mim foi gratificante porque eu respondi algumas perguntas e tá tudo certo, tá tudo bem. Sou feliz. Segue o baile. Segue o baile. Botei o colarzinho, já fiz minha carteirinha e tá tudo certo. Maravilha! Show de bola. A prof maravilhosa, viu? É isso aí.
Ai, Maria Eduarda, estava com saudade, Dudinha. Um Também, beijo grande, muito saudade. muito, muito, muito obrigada, tá? Imagina, precisando. Ah,